sua Bíblia comigo. 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Diz assim, agora vamos pegar o contexto todo. O verso 11 diz: assim diz o Senhor, profeta Natã confrontando Davi: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, ao qual se deitará com elas perante este sol. Porque você fez em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã: também o Senhor perdoou os teus pecados e você não morrerá. Agora, por que Natã disse que ele não morreria? Porque a lei mosaica declarava que o pecado de adultério era condenável à morte por apedrejamento. No entanto que Flávio Joséfo, historiador judeu, diz, Léo, que quando o povo ficou sabendo do pecado de Davi com Betsebá, os que não estavam contentes com o seu governo foram para os muros do palácio e começaram a gritar: morte ao rei, morte ao rei. E aquilo começou a engrossar o coro, porque sabe quando o negócio está ruim, né, meu irmão? Quando o pau está atorando, quando tem alguém apanhando, quando tem briga, sempre tem um bolinho que aumenta, é verdade ou não é? E aquilo foi aumentando e o coro foi aumentando. E Davi já tinha sido confrontado por Natã. Natã já tinha declarado a ele que o Deus o perdoava. Agora, por que Deus perdoou? Porque ele reconheceu, confessou e deixou. Pastor, foi tão rápido. Sim, irmão, o perdão pelos pecados, quando você reconhece, confessa e deixa, é rápido. Posso ouvir um amém por isso? Ele bateu no peito e falou: eu pequei. Natã, usado por Deus, já falou: e Deus já te perdoou, porque você reconheceu, confessou. Sabe qual é o pecado que não tem perdão? Aquele que você não reconhece, não confessa e não deixa. Mas voltando à história de Flávio Joséfo, ele diz que as pessoas então, aquela multidão parou aos muros do palácio, começaram a dizer morte ao rei. E Davi saiu, e quando saiu, o povo ficou, alvoroçado: morte, morte, lança ele aí de cima, diziam para os soldados. Davi mandou o povo se quietar: aquietem, aquietem, aquietem. E quando eles se aquietaram, ele disse: vamos fazer uma coisa. Eu pequei contra Deus e reconheço o meu pecado. Me permitam entrar e adorar ao Senhor no Santo dos Santos. O Santo dos Santos apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Mas Davi, ele usava o colete sacerdotal e por várias vezes ele adorou ao Senhor. E o Senhor trouxe revelações a ele, né? Então ele diz: deixa eu entrar no Santo dos Santos e eu vou queimar incenso. Se o Senhor não perdoou os meus pecados, quando eu entrar no Santo dos Santos, morrerei fulminado, porque assim diz a lei mosaica: o sacerdote que entrar impuro, ele vai morrer. Porém, se eu entrar, adorar e não morrer, significa que Deus me perdoou e ninguém me cobra mais nada. Então aquele povo, diz Flávio Joséfo, que um olhou para o outro e falou: é melhor ele morrer assim do que nós matarmos um rei. Falaram: ok. E Flávio Joséfo diz, Luci, que ele entrou e adorou e saiu e não morreu. Agora, por que ele não morreu? Porque ele se arrependeu. Qual é a característica de uma pessoa leal? Não é não pecar, e não estou dando base para você pecar, mas é se pecar, reconhecer o pecado, confessar e deixar. Diga comigo: arrependimento. Eu já falei para vocês 1 milhão de vezes e vou repetir: arrependimento não é o quanto eu choro pelo pecado. Quando eu choro por causa do pecado, nada mais é do que orgulho ferido. É vergonha. Eu estou chorando: me perdoa. Deus não quer você chorando, Deus quer você mudando. Arrependimento não é o quanto eu choro, é o quanto eu mudo. Não adianta você chorar toda semana por aquele negócio que você acessou e não deveria ter acessado, por aquilo que você falou e não deveria ter falado, pela forma que você foi grosseiro e não deveria ter sido, se a semana que vem você voltar a fazer. Arrependimento é quando você fala: parei! Vai comigo agora em 2 Samuel 24. Um outro episódio que Davi peca contra o Senhor, quando ele manda contar os soldados, e o próprio sanguinário Joabe diz: rapaz, está fazendo loucura. E a Bíblia diz que ele não deu ouvido a Joabe. 2 Samuel 24, verso 10. E diz assim o texto: e pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém peço, Senhor,
que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Depois ele é confrontado pelo profeta, e o profeta, verso 13, confronta ele, e mais uma vez ele reconhece: pequei. Então a deslealdade, ela não está em você não pecar, porque todos nós vamos, infelizmente, em algum momento passar pelo processo do erro, mas está em nós não fugirmos do processo do arrependimento, do confronto e da mudança. Quando lemos a história, e agora deixa eu começar a mensagem pelo lugar certo. Quando lemos a história de Davi, gostamos muito daquilo que a Bíblia apresenta de Davi. Vemos algumas características que fazem dele este homem leal que ele foi. Qual foi a primeira característica que eu encontro, uma das muitas características que revela, Lucas, a lealdade de Davi? É a sua humildade. Li a história de quando ele foi ungido como rei ao abrir essa mensagem. E quando ele foi ungido como rei, conhecemos inclusive a história, o pai faz um banquete para receber o profeta, chama todos os filhos, provavelmente todo mundo coloca roupa nova. Sabe aquela coisa quando chegava parente em casa, você tinha que vestir a roupa nova? Já passou por isso? Quem aqui gosta de vestir roupa nova no Natal? Fala a verdade. Quando era criança não tinha, mas agora, gosta ou não gosta? No ano novo, fala só se for amarelo, pastor, para trazer dinheiro. Sangue de Jesus tem poder. Mas vamos lá, todo mundo roupinha nova, em volta da mesa. O texto que lemos deixa muito claro. Samuel olha para o filho mais velho e diz: esse aí é altão, igualzinho Saul, fortão, soldado, é esse. E Deus falou: rapaz, não se engana não. Não olhe a aparência, porque eu olho o coração. Os 7 filhos de Samuel, de Jessé, passam, e nenhum dos 7 é aprovado. Por quê? Porque não era nenhum deles. E onde estava o 8º? No pasto. O que isso revela? Isso revela rejeição. Isso revela ele ser deixado de lado. Mas isso também revela uma coisa: humildade. Quando ele é chamado no pasto, ele diz: agora eu não vou. Eu pergunto, quantos de nós, se tivéssemos na situação de Davi, quando Samuel chegou na casa para ungir e disse: não vou ungir ninguém, porque não é nenhum deles, e ninguém vai jantar enquanto não chamar Davi, fosse chamar você, quantos de nós, Iva, quando for chamar, falar: agora eu não vou? Pensa comigo. Não me rejeitaram? Pois se o profeta quiser, venha falar comigo aqui. Abre teu coração para você mesmo. Quantos de nós agiríamos assim? O que é isso? Se ele agisse assim, o que ele estava revelando? Orgulho, soberba. Quem está me entendendo, diga amém. Mas quando ele foi chamado, ele veio correndo. Ele veio correndo. Nós não vamos ver ele agindo em humildade apenas nesse momento. Nós vamos ver ele agindo em humildade quando o rei promete para ele um prêmio para quem vencesse Golias, que era casar com a filha do rei, e não entrega a primeira filha. Enrola ele para entregar a segunda, e ele continua sendo humilde. Nós vamos ver ele agindo em humildade, Lorival, quando o rei persegue, joga lanças contra ele, e ele continua sendo humilde. A característica da lealdade que vai nos levar ao trono, que vai nos levar ao governo, que vai nos levar à honra, porque a lealdade de Davi, mesmo pecando, levou ele ao lugar de honra. Sim ou não, gente? Ele não era rei, mas as mulheres já cantavam que ele matou 10 milhares. A lealdade que nos leva ao lugar de recompensa e de favor passa pelo caminho da humildade. A história toda de Davi, até quando ele reconhece os seus pecados, é uma história que ele revela um coração humilde. Quando ele vai levar queijo para os seus irmãos, mesmo já tendo sido, Luana, ungido como rei, revela humildade. Ele já tinha sido ungido como rei, todos os irmãos já tinham visto. E alguns dias depois, Israel entra em guerra contra os filisteus. E o pai chama Davi e diz assim: vai levar comida para os seus irmãos. Leva pão, queijo, leva uma comidinha para eles. O que ele poderia dizer? Eu? Não, sou rei agora. Imagina. Acredita-se na teologia que Davi ele era escorraçado pelos seus irmãos, que eles cuspiam na cabeça dele. Quando ele fala no monturo fala de esterco. Ele era considerado ou tratado como esterco, literalmente. Mas quando o pai fala para ele: vai levar comida para os seus irmãos, ele não discute, porque ele agia em humildade.
Sabe por que talvez existem pessoas aqui que não foram colocadas no lugar de honra, de reconhecimento, não foram colocadas no lugar onde Deus gostaria que elas estivessem, por conta da soberba do seu coração? Arrogância. A Bíblia diz que a arrogância, ela precede a queda. Quando Davi foi chamado para tocar a harpa para Saul, porque ele ficava endemoniado, e Saul ofendia, ele continuava dedilhando a harpa em humildade. Ser humildade é nós entendermos que ela nos aproxima de Deus. A Bíblia diz: Deus dá maior graça ao humilde. O que é graça? Graça é você receber o que não merece. É a humildade que te coloca no lugar de graça, não é a soberba, não é a arrogância. Existem situações que nós estamos sendo humilhados. Hoje eu falava com uma pessoa sobre isso, inclusive. Ela falou: eu não entendo por que eu passei tanta humilhação na vida. Eu falei: porque talvez você não foi humilde. Porque o caminho da humilhação é o caminho daquele que não foi humilde. O primeiro passo é ser humilde. Quando não somos humildes, somos humilhados. E não é Deus que nos humilha, são as nossas escolhas e decisões que nos levam a esse caminho de humilhação. Quem está me entendendo, diga amém. Davi, ele foi humilde o tempo todo. Ele era perseguido por Saul, ele era humilde. Ele tinha condições de ter matado Saul, ele continuava em humildade. Quando os soldados diziam: Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos, ele falava: não, mas ele é ungido de Deus. Ele estava agindo em humildade. Nós esquecemos esse caminho de humildade. Nós esquecemos o caminho de humildade com os nossos cônjuges. O lugar onde mais se revela a soberba e a arrogância, isso é uma pesquisa que eu faço dentro do meu gabinete de aconselhamento. Milhares de pessoas que eu já atendi. O lugar onde mais revelamos a soberba e a arrogância é no casamento. Sabia disso? A gente perdoa qualquer um. Mas o marido, Deus que me livre, e faz o sinal da cruz. A gente se submete a qualquer um. A esposa, nem pensar. Falta humildade. Nós precisamos entender e aprender isso. A lealdade, ela é revelada pelo quanto nós aceitamos viver em humildade. Sabe por que Deus unge Davi como rei ao invés dos seus irmãos? Porque ele era humilde. Sabe por que Deus usa Davi para matar o gigante Golias? Porque ele era. Sabe por que Deus coloca Davi como comandante do exército de Saul, mesmo não sendo experiente na batalha? Porque ele era. Sabe por que Deus dá vitória a Davi sobre os filisteus e todos os povos, ao nível das mulheres cantarem que ele matava mais do que Saul? Porque ele era. Sabe por que Deus colocou ele como rei de Israel? Porque ele era. Sabe por que Deus colocou alguém da sua família, o seu filho, para continuar o seu trono, o seu legado, mesmo ele tendo sido adúltero e assassino? Porque ele era. E sabe por que talvez nós não estamos chegando no lugar onde Deus nos chamou para estarmos? Porque nós não somos. Essa palavra bate mais em mim do que em você, diga-se de passagem. Todos nós precisamos avaliar o nosso coração. Hoje eu conversava com o Erickson e a gente falava de um curso que ele fez, e o trainer fala das 26 formas de orgulho. E eu falava: me manda esse material, né? Porque algumas eu já descobri. Nós entendemos que o orgulho, ele passa pelo processo de tratar as pessoas mal, né? Quais são as características de uma pessoa orgulhosa? A pessoa que dificilmente admite seus erros, que pedir desculpa para ela é uma missão impossível, que não suporta pedir ajuda para os outros, que não se arrepende de nada, que atribui a culpa dos seus erros aos outros, que se acha superior aos outros. Mas existem outras formas de soberba e de orgulho. Você sabia que ser perfeccionista é uma forma de orgulho? Cuidado com o cotovelo agora, por favor. Se for bater, seja discreta, por favor. Perfeccionismo, que é tudo perfeito. Entenda, há uma diferença entre perfeccionista e excelência. Quem está me entendendo, diga amém. Não há nada de errado, Fernando, em nós agirmos com excelência. O problema é quando somos perfeccionistas, queremos uma perfeição, sendo que não somos perfeitos muitas vezes para ela. Perfeccionismo é uma forma de orgulho. Quem está me entendendo, diga amém. Cobrança excessiva dos outros e de si mesmo
é uma forma de orgulho. Vaidade. Deus o livre se alguém reconhecer o outro antes de você, se atribuir o seu resultado para outra pessoa, ou se alguém for melhor do que você na empresa, mesmo você não tendo o resultado. Vaidade, soberba. Presunção. O que é ser presunçoso? Se julgar melhor do que os outros. Soberba. Não, veja bem, não se compara o meu serviço ao dele. Não, é que aqui não existe comparação, é que soberba, presunção. Insatisfação constante, sempre está insatisfeito, nunca está bom, não consigo, não dá, é desse jeito, bate o pé, chuta todo mundo, sempre está cobrando, soberba. Falta de perdão, não liberar perdão, soberba. Impaciência, soberba. Eu só falei de 10. Eu vou parar por aqui e vou para frente. Repete para anotar. Vamos lá, anota lá. Sabe o que é bonito? Você lê isso aqui, não é para você ler e ficar pensando, nossa, meu marido, de novo, é ele. Não, esquece o marido, fala, eu de novo, eu de novo, sou eu, Jesus sou eu. Aí sim você está no lugar certo. Vamos lá. Perfeccionismo, cobrança excessiva, vaidade, presunção, insatisfação, falta de perdão, impaciência, manipulação, essa eu não falei. Manipulação ativa, passiva, competitiva, indiferente, já falei para vocês. Centralização, prepotência, anota lá. São formas de orgulho. Eu não falei para você que eu prego primeiro para mim antes para você? Gente, às vezes nós não somos. Eu digo por mim. Às vezes eu poderia, entendendo o que Deus está ministrando, estar muito mais longe do que eu estou, como pastor, como empresário, como ser humano. E não estou por quê? Porque deixei de ser humilde nos lugares que eu precisava ter humildade. O que é um centralizador? Vamos falar dos meus pecados então? Cada um fala dos seus. É você achar que ninguém faz igual você. Isso é o quê? Orgulho. Não, deixa que eu faço, deixa que eu controlo, deixa que eu domino. Orgulho, soberba. É uma coisa que nós vemos que Davi, ele agia, ele delegava. Davi reconhecia. Davi se submetia. Quando Davi foi servir Laquis, o rei dos filisteus, ele se submeteu. Ele tinha mais força, mais poder. E a unção de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele, mas ele se submeteu. Quando ele teve que saiu nas suas mãos, ele não matou, submeteu ao processo. O quanto hoje eu e você estamos deixando de viver o propósito de Deus, o plano de Deus, o favor de Deus, porque somos orgulhosos. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda lição, segunda característica de uma pessoa leal, a primeira é ela viver em humildade. A humildade me coloca em lugares de reconhecimento. Quando os discípulos começam a discutir quem seria o homem, de governo, pessoa de poder, Jesus disse: vocês querem ser líderes? Sejam servos. Se humilhem, sejam humildes. Segunda característica que nós vamos encontrar de uma pessoa que vive em lealdade, ela foge do confronto. Vai comigo lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Ela foge da guerra, ela foge da luta, ela foge da briga. Só tem presta atenção, um conselho que a Bíblia dá que você precisa resistir. É o diabo. Os confrontos, as contendas, as discussões desnecessárias, as guerras que você não pode vencer, fuja. Tem gente, meu irmão, que o cara chega em casa endemoniado, sangue nos olhos, doido para arrumar alguém para ter uma encrenca. É verdade ou não é? É uns Jefté da vida, que chega e fala assim: o primeiro que eu encontrar eu mato. Primeiro que eu encontrar eu mato. Ele queria fazer um sacrifício, mas tem gente que não é sacrifício não, ele quer mesmo é sangue. Não entendendo que isso gera perda, gera destruição. Preste atenção o quanto, eu não sei porque que eu voltei a falar de casamento, Davi, mas o quanto dos casamentos estão deteriorados por conta das guerras, das contendas, das brigas, das discussões desnecessárias. O quanto
coisa que a gente entra em discussão que não tinha necessidade. Brigar por causa de uma toalha molhada, brigar por causa de não sei o quê, brigar por causa de um prato, briga por causa de bobeira. A gente discute por causa de bobeira. E eu pergunto, o que a gente vence com isso? 1 Samuel 19:18 diz assim: assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul, e lhe partilhou tudo que Saul lhe fizera, e foram ele, Samuel, e ficaram em Naiote. O que esse texto fala, Maurício? Quando Saul começa a perseguir Davi, tenta cravar Marcão ele 2 vezes na parede com a lança, manda os soldados prendê-lo e matarem. Davi, ele tinha unção de Deus, sim ou não, gente? Davi era respeitado pelo exército de Saul, sim ou não, gente? Saul tinha matado um gigante, então ele tinha adquirido habilidade de morte, sim ou não, gente? E Saul perseguindo Davi é porque ele tinha medo de Saul, sim ou não? Ele tinha todas as prerrogativas, Diogo, para se levantar contra o seu sogro endemoniado. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Segunda característica de uma pessoa leal, ela foge dos embates desnecessários. Ela foge das brigas, das discussões desnecessárias. Pessoas, desculpa falar, gente, com muito amor e carinho, coloque amor nas minhas palavras, baseado no meu exemplo da pizza. Pessoas que agem com imaturidade brigam por coisas desnecessárias. Eu já aconselhei casal que entrou em crise conjugal por causa de pasta de dente. Iniciou na pasta de dente. Iniciou em ele fazer uma coisa que ela disse para ele não fazer. Iniciou porque comprou uma coisa que ela disse para ele não comprar. E a guerra foi formada, casamento destruído, filhos que ficaram doentes da alma por causa de embates desnecessários. Amem mais, briguem menos. Davi, ele fugiu por 17 anos de Saul. Existem coisas que você tem que fugir. O diabo você resiste, das brigas desnecessárias você foge. Não, ela chegou endemoniada, entra por uma porta, sai pela outra. E tem umas mulheres que ficam nervosas. Se você fugir, aí que ela fica brava. Aí ela quer ir atrás. Sabe a mulher brigando, já vai pedindo perdão. Fala, eu não sei porque que você está brigando, mas já te peço perdão. Me perdoe, não quero briga, não quero confusão. Ei, não tem problema com isso. Senta e faz se reconhecer por que nós estamos discutindo. Ei, quando começar uma discussão, conselho, senta primeiro e fala assim: por que estamos discutindo? Pergunta de novo, por quê? Segunda pergunta, isso aqui é comunicação não violenta. Onde essa discussão vai nos levar? Onde vai nos levar isso daqui? Se a gente torar o pau hoje, brigar aqui, onde vai nos levar? Número 1, nós vamos ficar conversando 3, 4 dias sem conversa. Número 2, se você é o homem da relação, ela vai dormir de calça jeans 3, 4 noites. Já está entendendo? Número 3, nossos filhos vão nos ver discutindo e de cara amarrada um com o outro. O que isso pode gerar no comportamento deles. Número 4, Deus vai estar nessa casa cheia de encrenca? Ou você passa numa casa que o pau está torando e ele está cheio, maldita, o pau torando, não sei o que. E você fala, olha, Jesus está aí. Hã? Se você olha o pau está torando, o que você diz? Se tiver que escolher um dos dois para estar lá, Jesus, Deus ou o diabo, quem que você vai falar? Jesus é o inferno inteirinho pela gritaria. Fuja disso. Davi, ele mostra lealdade quando ele foge. Ele não entra na encrenca, ele não entra na guerra, ele não entra na treta. Ele se submete, ele não se rebela ao processo. Ele se submete. Ele poderia ter se rebelado contra o seu sogro, mas ele não se rebelou. Por que ele não se rebelou? Porque a Bíblia deixa claro, quando Davi se rebelou, o pecado de rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Ele não se rebela. Tem situações que às vezes nós nos rebelamos em deslealdade desnecessariamente. O que é uma pessoa que age com rebelião, com rebeldia? Pessoa que resiste à autoridade. Pessoa que resiste à autoridade, que resiste ao governo. Amados, eu vou dizer com muito amor e carinho, sabe por que nós temos visto muitos casais tendo problema? Porque existem mulheres que estão castrando seus maridos e maridos que estão sendo passivos ao castramento.
por favor, não me olhe com um olhar de feminismo, não é machismo da minha parte, é entender, quando você desrespeita, você tira a autoridade, ele diz não e você diz sim, na frente dos filhos você está castrando, quando ele diz não vamos fazer e você simplesmente diz vai fazer, está castrando. Pastor, mas às vezes ele está errado, então conversa. Olha o que diz Elisa, a Bíblia lá no livro de 2 Reis, da mulher sunamita. Eliseu está passando por frente à casa da mulher, todos os meses ele vinha, e a mulher olha para o marido e diz assim: meu bem, o que você acha de construirmos um quarto para o profeta? Quando ele passar pela cidade e estiver cansado, ao invés de ficar numa pensão, não, ele dorme na nossa casa. Aí o marido diz assim: tive uma ideia, vamos construir um quarto para o profeta. Quando ela diz o que você acha, ela está dando a ele a decisão, o poder da decisão. Isso não é a coisa, tem que o homem decidir. Às vezes tem um homem que ele toma a decisão sem falar com a mulher e o pau tora também. O que você acha, meu amor? Não é gente A ou B, homem ou mulher, macho ou fêmea, é parceria. Quem está me entendendo, diga amém. Casamento é parceria, o que é par? Os dois andarem juntos. E para nós encerrarmos, já acabou meu tempo? Já tenho 5 minutos ainda. A terceira lição que eu aprendo com essa história, a terceira lição de um caráter leal, fala de reconhecer o seu pecado, que nós falamos sobre Davi. A deslealdade, ela não está em pecar, a deslealdade está em não reconhecer o seu erro. Muitos relacionamentos familiares, matrimoniais estão sendo destruídos. Por quê? Porque não há reconhecimento de dizer assim: eu errei, me perdoa, eu vim aqui para a gente arrumar, vamos sentar para conversar. De um lado um que não reconhece, do outro lado o outro que não perdoa. Orgulho dos dois lados, pau tora, vai acabar. Davi, quando ele peca, ele diz: eu pequei, somente eu pequei contra o Senhor. Quando ele conta os soldados que não deveria contar, de novo ele diz: eu pequei. Pensa num cara humilde, quando a consequência está vindo sobre o povo. A Bíblia diz que o anjo da morte veio, 70.000 homens estavam morrendo. Ele se levanta, rasga as roupas, joga cinza na cabeça em sinal de humilhação, Paulo, e ele grita: Deus, tenha misericórdia, cobra de mim, eu pequei, a falha é minha. Quando nós começamos a tomar uma posição de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, nós começamos a revelar o nosso coração, um coração de lealdade. Davi foi ungido como rei. Davi matou um gigante que ninguém ousava desafiar, Rita. Davi foi colocado como capitão, como comandante do exército de Saul. Davi, ele foi ungido, ele foi colocado como rei de toda Israel. Seu filho assumiu o reino no seu lugar. Deus honrou e multiplicou o território de Israel na sua mão 100 vezes mais de quando ele assumiu. A terra prosperou, os inimigos se submeteram. Tudo isso por quê? Porque ele tinha um coração leal.